A doutrina da justificação pela fé marcou a vida de Martinho Lutero, buscando a salvação na Bíblia, buscando base para a salvação, entender o que era a salvação. Ele encontrou em Romanos 1, versículos 16 e 17, o que buscava, né? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro no judeu e também no grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse foi o texto que trouxe luz ao seu coração, então, angustiado com algumas coisas que estavam acontecendo. É chamada a doutrina da justificação pela fé. Não está apenas nesse texto. Então, o pastor Isaltino nos traz aqui vários outros textos, maioria deles em Romanos. Romanos 3, de 21 a 24, que diz assim: Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé de Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 5, de 1 a 9. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Romanos 8, de 28 a 30, que diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e os quais predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou a esses também justificou, e aos que justificou a esses também glorificou. 1 Coríntios 6, 11. Então já vamos lá para Coríntios. 1 Coríntios 6, versículo 11. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Gálatas 2,16. Gálatas 2,16 diz assim: Sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido que Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. E Gálatas 3, 24. São textos que falam de justificação por Cristo, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Já falei sobre esse texto em algumas das lições lá atrás. Paulo, lá em Antioquia, em Atos 13, 39, já falava desse assunto da justificação por Cristo. Atos 13, 39
diz assim: e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Então, Paulo lá atrás já falava dessa justificação, da justificação por intermédio de Cristo. Aliás, a carta aos Romanos é de Paulo, né? Mas já em Atos, no início das coisas, a gente não sabe muito bem todas as cartas quando foram escritas, mas lá em Atos já, no início dos problemas de Paulo ali, quando ele começou a ter a sua perseguição, ele já tinha, logo depois da conversão, base, já tinha certeza dessa situação da justificação dos nossos pecados. Há uma diferença grande entre os evangélicos e os protestantes e os católicos no que tange a essa crença, a esse entendimento, o que está na Bíblia, o que cremos, né? Que a justificação é pela fé. Pela Igreja Católica, né, o pecador ele confessa o seu pecado ao padre e o padre vai lhe atribuir uma penitência e mediante esta penitência, ele, o padre, com a autoridade constituída pela Igreja, ministra a absolvição dos pecados. Esse é o uso, o costume, é a forma como o católico entende. Nós não entendemos assim. Nós não entendemos que a justificação seja por meio de uma obra, seja ela a obra de quem fez, seja ela a obra de alguém obra humana, né? Obra de alguém que esteja ministrando isso para um pecador, né? Nós entendemos que a justificação ou a absolvição é pela fé em Cristo Jesus, como está na Bíblia. Nós acreditamos no que está na Bíblia, né? Então, essa é a grande diferença e foi isso também que agoniou o coração de Lutero quando ele começou com a Reforma Protestante. Eu quero crer que eu sigo a Igreja de Cristo que nunca se desviou, né? Mas Lutero, lá na Reforma Protestante, ele foi contra a igreja que em um determinado momento foi abraçada ou foi compelida pelo Estado romano e começou a ter interferências dos reis nas suas doutrinas e crenças, né? E Lutero, então, veio angustiado com as penitências, angustiado com a absolvição ministrada pela igreja, angustiado talvez até pelas indulgências, né, que a igreja andava cobrando naqueles tempos, ficou em busca do que seria a referida salvação. Culpado ou inocente? Esse é o título da lição número 6 da Revista Palavra e Vida, edição número 65. A Revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, distribuída gratuitamente para download pelo site batistasfluminense.org.br. Essa edição 65 versa sobre a vida de Paulo e foi escrito pelo pastor Exaltino Gomes Coelho Filho, já falecido, mas que foi um grande pastor em nossa denominação. Mas vamos lá, por que justificação? Primeiro, o que é justificação, né? Justificação ou justificar é um termo do termo hebraico, sadak, significa tornar reto, né? Voltar à retidão. Lembro de uma vez que deram uma ré e amassaram a placa do meu carro. A esposa chegou em casa com a placa da frente, que estava novinha, tinha acabado de trocar, né? E estava toda amassada. Fui eu lá desaparafusar a placa, usar umas madeirinhas, um martelo, para tentar tornar reta de volta a placa. Estava tentando justificar a placa do carro, torná-la reta de novo, né? Algo que estava tortuoso. O termo grego, ele é o dikaiao, como diz aqui o pastor Exaltino, é um sentido mais jurídico, é de absolver, de declarar inocente. É o termo contrário ao termo de condenar. Então, a justificação da qual nós estamos falando é essa mesmo, é tornar
a pessoa tornar o indivíduo de volta reto, justificado, absolvido, não condenado, né? Como um pecador culpado diante de Deus e condenado por seus pecados pode ser inocente? É uma pergunta, desculpa. Como um pecador culpado diante de Deus e condenado por seus pecados pode ser declarado inocente? Romanos 3:23 diz que todos nós somos pecados, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? E Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então somos pecadores, né? Todos nós pecamos e todos nós estamos condenados à morte eterna. E agora? Quem poderá nos salvar, né? Graças a Deus que temos Cristo, né? Todos pecaram, o salário do pecado é a morte. Então, justificação é isso. O termo justificação é esse, é de absolvição. Tornar justo, né? Trazer de volta a redenção, a absolvição. Bom, mas então, o que é essa teologia da justificação pela fé? Perdão, essa doutrina da justificação pela fé, né? Doutrina é um conjunto de conhecimentos. Está na Bíblia. Não foi Martinho Lutero que inventou, né? Ele leu na Bíblia, pegou um texto, a gente pega mais textos hoje que falam no mesmo assunto e entende as coisas desta forma, né? Uma definição teológica aqui de justificação é essa aqui. É o ato de Deus que redime os pecados de homens culpados e que os reputa retos, gratuitamente, por sua graça, mediante a fé em Cristo, a base não de suas próprias obras, mas do representante obediente à lei, que derramou seu sangue a favor dos mesmos homens, o Senhor Jesus. Então essa é uma definição, não é um texto bíblico, é definição. Pegou vários aspectos e criou uma definição de um conceito de justificação. Esse conceito está lá em Romanos 3:23-26, Romanos 4, de 5 a 8 e Romanos 5:18. Vamos lá, primeiro texto, Romanos 3:23-26, diz assim, Romanos 3:23-26. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou destituídos estão da glória de Deus, sendo, pois, justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Deus é justo, né? Deus é justo. Diz aqui, a quem Deus propôs, Deus, na sua tolerância, pecados, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Deus é justo. Esse não tem em todas as letras. Ele atribui justiça gratuita, né? Justiça pela graça, sendo justificados gratuitamente. Quanto é que você paga para ser justificado por Deus? Nada. Se você for a julgamento, for acusado por alguma coisa e tiver que ir a julgamento, você tem que pagar o seu advogado. Mas nós somos justificados gratuitamente. Versículo 25, por meio da fé. Então lá, quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé. Então somos justificados gratuitamente, preço zero, custo zero, na faixa, 0,800, só que temos que ter fé, por meio da fé. Ele deixa os nossos pecados cometidos de lado. Versículo 25, na sua tolerância, finalzinho do versículo, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos. Ele deixa de lado. Quem propôs isso tudo? Ele propôs, tendo em vista a manifestação da sua justiça no seu tempo, para ele mesmo ser o justo
e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, versículo 25. A quem Deus propôs. Ele propôs o quê? No seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por Deus, né? Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus é que propõe essa salvação. Ele é o justificador, no final do versículo 26, justificador daquele que tem fé em Jesus, tá? Deus absolve a pessoa quando ela tem fé e crê em Cristo Jesus. O segundo texto, que é o texto de Romanos 4, 5 e 8, aliás, 4 é até melhor. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui a justiça, independente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Então, o trabalhador, ele tem direito ao seu salário, né? Quando a gente tem um contrato assinado, contrata alguém para trabalhar, essa pessoa vai lá e faz o trabalho que a gente contratou, o salário dele não é um favor, o salário dele é uma dívida, é obrigação pagar, Tá bem certo aí que de vez em quando a gente chega na rua, tem um flanelinha ali, ele quer cuidar do carro, a gente diz que não, mas ele cuida assim mesmo, né? E aí, é obrigação, não é obrigação? Eu não pedi nada, é complicado, né? Mas quando você tem um contrato assinado, um trabalhador contratado, ele tem obrigação de receber o seu salário, o salário pelo seu trabalho. No nosso caso, o nosso salário aqui é a morte, né? O salário do pecado é a morte, né? E Deus é que justifica, e Deus é que nos justifica, não pelos nossos méritos. Então, não tem trabalho que a gente possa fazer que vá justificar essa dívida. Tá? Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Tá? E vale Romanos 5,11, justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, essa paz, né, justificados, absolvidos, é aquela paz do réu, né, que cometeu um delito. A gente deixa de ser réu. O réu, na nossa justiça, você pode se tornar réu simplesmente por ser acusado, né? Se você for acusado e num primeiro momento você não tiver as provas de alguma coisa para mostrar claramente que foi você, se parar uma dúvida, você acaba se tornando um réu. Indo a julgamento, você pode ser condenado, culpado ou absolvido como inocente, né? E quando você é absolvido, você não é mais formalmente acusado daquilo. A gente conhece casos aí que o réu é absolvido e o pessoal fala, pô, fulano escapou do julgamento. Ele fez, mas não tinha prova. Ele fez, mas o processo estava errado e o camarada não foi a julgamento. Mas daquela condenação, o réu absolvido não precisa se preocupar mais. Se ele foi absolvido, ele não precisa se preocupar mais. Então, nesse aspecto, a gente diz que justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Tenhamos paz, né? Justificados. Não serei mais acusado daquele erro. Eu não serei mais réu daquele erro. Posso até ser réu. Posso até ser alguém apontar e dizer, pô, o cara fez e se livrou. Mas você não vai a julgamento novamente por aquilo ali, né?
na nossa justiça, só se tiver novas provas, coisas assim do tipo. Mas o que a gente está dizendo aqui, que com as mesmas provas você não será julgado de novo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Então, Romanos 5,18 deixa bem claro que por um só homem, obra de Cristo, é que nós somos justificados. O ato de justificação, nesse caso, não ocorre por conta de provas que eu mostrei que mostram a minha inocência. Não, ocorre por conta da obra de Cristo, né? Como é que se diz? Ele nos isenta de culpa, né? É o ato que justifica nos isenta de culpa. A justificação é um ato de graça. Tito 3:7 diz assim: a fim de que justificados por graça nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Por graça. A justificação de Cristo é um ato de graça. É um ato que não nos custa nada, né? Custou a Cristo, custou a Deus mandar seu próprio Filho, com ele também, se fazer carne, habitar entre nós e morrer por nós, né? Justificação pode ser resumida numa frase: Deus perdoa os pecados de quem crê em Cristo. A ideia é de um culpado condenado diante do tribunal, mas que é declarado inocente. Diferente dessa ideia nossa prática, né, de um réu que vai a julgamento e pode ser absolvido por falta de provas ou por provar a sua inocência, a figura aqui é de um réu que vai a julgamento e é declarado culpado. Porém, alguém chega e justifica. Cristo chega e justifica. É como se eu devesse alguma coisa a alguém, não pudesse pagar, fosse a julgamento, né? Aí sou considerado culpado e tenho que pagar. E aparece alguém do nada e fala: não, eu vou pagar a conta para ele. E aí fica justificado. Quanto eu te devo? Nada. Nada? Nada. Então pronto. Então tá fácil isso, mas não funciona assim, né? Justificar significa perdoar, cobrir os pecados e não imputar os pecados. Romanos 4, de 5 a 8, principalmente nesse final aqui, ó. Bem-aventurado o homem a quem Deus jamais imputará o pecado, né? Jamais imputará. Bem-aventurados aqueles, 7, cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem Deus jamais imputará o pecado. O pecado existe, mas ele não vai ser imputado ao homem pela justificação. Então, isso é que é justificação, né? E a teologia nos explica dessa forma. Bom, aí tem essa história, um juiz, um tribunal e um réu, né? Mas que coisa, por que tem que ser assim, né? Que figura estranha, um julgamento, né? Sim, a linguagem é a linguagem de tribunal, e essa linguagem existe na Bíblia, existe o juiz, existe o tribunal e existe o réu, muito bem caracterizado. Então vamos lá ver alguns termos. Gênesis lá atrás, 18:25, já fazia menção lá no princípio sobre o juiz, né? Longe de ti, Gênesis 18:25, longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz, letra maiúscula, de toda a terra. Quem é o juiz de toda a terra? É Deus. Então, lá atrás, Abraão já tinha esse conceito de que Deus era o juiz de toda a terra. Salmo 7, versículo 11, tem uma outra referência aqui a respeito de juiz.
Deus é o justo juiz. Justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. O salmista aqui, canto de Davi, salmista já falando sobre isso. Isaías 5:16 e 10:22, esse juiz, ele julga. Isaías 5:16, mas o Senhor dos Exércitos é exaltado em juízo, e Deus, o Santo, é santificado em justiça. 10:22 diz assim: porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá, destruição será determinada, transbordante de justiça. Destruição como um veredito de um juiz julgando. Então, há um juiz. Esse juiz, essa figura do juiz, de Deus como juiz, como o justo, justiça, juiz. Conceito de justiça que eu falei na aula anterior, balança, né? A balança é usada como símbolo de justiça. A balança não mente, você sobe em cima, olha o peso e ela vai te dizer, não o que você quer ouvir, mas o que está acontecendo. Goste ou não, queira ou não, o peso que ela vai mostrar é o peso que está ali. Né? Então é justiça, e a vinda de Cristo é a expressão máxima da graça de Deus. Tá? Não significa que ele deixou de julgar, é graça, é graça. Cristo é o padrão pelo qual Deus julgará o mundo. Atos 17:31. Atos 17:31 diz assim: portanto, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos nós, ressuscitando dentre os mortos. Então, Deus há de julgar o mundo um dia, né? E julga o tempo todo. Julga com justiça. Deus é justiça. Deus é o juiz. Tá aí o tribunal. O tribunal diante do qual todos nós compareceremos. Romanos 14, tem vários textos. Romanos 14, de 10 a 12, 2 Coríntios 5:10, Hebreus 10, 30 e 31, Hebreus 12, 22 e 23. Vou ler um só aqui, ó. Romanos 14, 10 a 12. Romanos 14, 10 a 12 diz assim: tu, porém, por que julgas o teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Aliás, isso é muito importante, né? Porque muitas vezes a gente tenta ou quer condenar o ato dos outros, né? E queremos servir de juízes para eles, dizendo o camarada está certo ou está errado. Às vezes não tem como não dizer que está errado à luz da Bíblia, à luz de alguma coisa que a gente sabe que está errado. Cometeu um crime, assassinou, matou deliberadamente, chega lá e ainda fala, fui eu sim, não gostava, não ia com a cara dele. Está errado. Roubei sim porque eu queria, está errado, né? Mas às vezes a gente julga algumas coisas sem saber se a pessoa de fato fez por maldade ou não, a gente não conhece o coração dos outros. Então, nós não somos juízes e quem há de nos julgar é Deus. Compareceremos, assim, pois cada um dará contas de si mesmo a Deus. Fulano está fazendo certo ou errado aquilo ali, ó, não sei, deixa com Deus. Né? Deixa que Deus, depois ele vai prestar contas a ele. Eu, porém, tenho que fazer a minha parte da melhor maneira possível. Bom, então há um juiz, que é Deus, há um tribunal e há um réu. Quem são os réus? Né? 2 textos, Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós somos réus porque nós somos pecadores. Todos nós pecamos, todos pecaram.
né? Todos pecamos todos os dias, então somos réus. Esse quadro é o quadro que existe, não dá para tirar ele, né? Somos pecadores, estamos condenados por um justo juiz e um dia prestaremos contas a eles. Não temos como escapar, mas Deus nos absolve, Ele nos justifica pela sua graça por meio da nossa fé em Jesus. Dá para entender? O camarada vai comparecer no julgamento e o julgamento, ele já sabe que ele vai ser condenado. Eu vou comparecer no julgamento como réu de um pecado que eu cometi, independente de eu confessar ou não, mas a gente confessa perante Deus, né? Porque ele fala que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados, então temos que confessar, né? E desse pecado eu sou culpado, eu não sou inocente. Vou comparecer no julgamento e serei condenado, porque eu sou culpado. Não tem como ser condenado, mas apesar de ser condenado, eu serei absolvido. Aí a lógica se perde, né? Não tenho como escapar, eu não tenho como justificar, eu não tenho como dizer que aquilo que eu fiz, estava certo. Não tem. Estou errado, pequei, estou errado. Não tenho como escapar. Serei condenado, mas serei absolvido. Serei condenado, mas absolvido. Mas é isso mesmo. Por quê? Porque Deus nos justifica de graça, não por merecimento, por meio da fé em Cristo Jesus. Então, o quadro é esse. Talvez seja um pouco complicado entender, mas é o que está escrito na Bíblia. É isso que a gente entende. Somos pecadores e somos culpados dos nossos pecados. Tá bom. E quais são os efeitos, então, dessa justificação? O primeiro tópico falava sobre o que é justificação. O segundo tópico, uma definição um pouco mais teológica baseada em alguns textos da Bíblia. O terceiro aborda um juiz, um tribunal e um réu. E esse quarto tópico vem perguntar quais são os efeitos da justificação. Bom, o primeiro deles, como a gente viu, é livrar-nos da condenação. É a resposta para quem poderá nos salvar. E agora, como vamos nos salvar? Romanos 8, de 31 a 39. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Esse texto é muito conhecido. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Poxa, muitos nos usam esse texto, né, para dizer que Deus estará guerreando junto. Mas ele está falando aqui de uma outra coisa, né? Ele está falando da prova do amor de Deus por nós. Não está falando de força, está falando de amor. Né? Que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele essas coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem vai tentar nos acusar? É Deus que nos justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, não tem potestades, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, somos salvos, justificados por um amor muito maior, né? É Cristo que nos justifica e foi um ato de amor, somos perdoados mediante a fé, Veja, Israel
tentou a sua justificação pela lei. Romanos 9, 31 a 33 diz assim: Israel, que buscava a lei de justiça, não conseguiu atingir essa lei. Deixa eu ler do 30, que já fala de nós. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la. Todavia, a que decorre da fé. Então, os gentios não buscaram seguir a lei. Lembra lá da discussão em Gálatas? Nós, os gentios, não tinham que cumprir a lei? Então, nós, gentios, alcançamos a justificação direto da graça, né? Direto da graça, não decorrente da lei. Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, mas sim como das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê será confundido. Então, o primeiro tópico é esse: nós somos justificados pela fé. Os gentios foram justificados pela fé, nem tentaram a lei. Os israelenses, o tribo de Israel, foi buscar a lei e dela não conseguiu, né? É Cristo que justifica o pecador. Romanos 10, de 8 a 11, diz assim: porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e o teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Com a boca confessar e com o coração crer. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que crê não será confundido. Então, é razão, base para que sejamos salvos, crer, né? E segundo tópico da justificação é a paz, né? Romanos 5:11, justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, uma vez que nós somos perdoados daquele pecado, aquele pecado não pode nos trazer mais tribulação. Calma, as consequências do pecado que eu fiz me acompanharão o resto da vida, né? Uma consequência lá, um relacionamento que levou a um filho e aquilo ali causou uma situação de constrangimento com a pessoa com quem eu tive relacionamento. Eu tenho um segundo casamento, eu tenho que ver meu filho e ampará-lo, eu amo, e aí eu preciso falar com uma pessoa que guarda uma mágoa, uma raiva de mim e não vai ter como estabelecer ao longo da vida um problema. Isso aí vai acontecer, né? Isso é uma consequência de um pecado. O camarada que cometeu um crime, né, matou alguém, se arrependeu, Deus perdoa, perdoa. Mas ele vai estar preso, né? A justiça vai atrás, vai prendê-lo. A justiça não vai deixar de condenar o camarada porque ele passou a acreditar em Deus. Até pode acontecer, mas enfim, o caminho normal não é esse. Cometeu um crime, matou, roubou e foi condenado pela justiça, foi um crime hediondo, prisão perpétua. Quer dizer que ele vai para o inferno? Não, o cara tomou prisão perpétua, ele pode se arrepender e pode ser justificado se de coração, se a boca confessar e o coração acreditar, ok? Consequência do pecado, aquelas consequências daquilo que ele fez o acompanharão para o resto de sua vida ou até quando aquilo ali for resolvido. O terceiro é produzir em nós um desejo de satisfação. A terceira efeito da justificação. Tá, então, eu sou perdoado de graça, né? De graça. Quer dizer que eu posso pecar à vontade? Claro que não. Claro que não. Romanos 5, de 1 a 7, né? Nós somos novas pessoas, novas criaturas. Romanos 5, de 1 a 7, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes, e gloriamos na esperança da glória
de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança a experiência, a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando ainda nós éramos fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Então, na realidade, Deus não perdoa os nossos pecados, né? Ele os faz cair sobre Cristo. Olha só o que diz lá Isaías 53. Esse texto é muito conhecido, né? Porque ele foi ferido. Deixa eu ler que é melhor. Isaías 53, versículo 4 a 11, mas o 5 já dá. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Justificados, pois, com Deus... Não, justificados... Cadê? Romanos 5:1, justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, o pecado do qual eu sou justificado hoje, Cristo pagou lá na cruz. O castigo estava sobre ele. Deus tirou os meus pecados, a culpa dos meus pecados, e colocou sobre Cristo na cruz. Né? É um efeito meio que atemporal. Eu estou vivendo depois, eu estou pecando depois de Cristo ter morrido neste mundo, mas o pecado de toda a humanidade estava sobre Cristo. Né? Então, se eu pecar de novo, eu estou novamente jogando um peso sobre Cristo na cruz. Né? Deus fez isso por um custo muito alto. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Isaías 64:6, todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Trapo de imundícia aqui eram os panos que eram usados pelos absorventes, como absorventes pelas senhoras antigamente. Não havia absorvente há muitos anos atrás, né, nas antiguidades lá. E aí esses trapos eram jogados fora, né? E Isaías diz que a nossa justiça é isso. Nós não vamos conseguir nos justificar. Ninguém pode ser justificado. Ninguém pode dar justificação a outra pessoa. Se eu não posso ser justificado dos meus próprios pecados, Deus teve que fazer isso e fez de graça, como é que eu ou alguém, um ser humano, pode dar justificação ao outro? Essa é a discussão que a gente volta, e aí volta ao costume da Igreja Católica, justamente isso, né? Como um sacerdote, um padre, pode justificar ou ministrar alguma coisa que a igreja, conjunto de pessoas, Igreja de Cristo, conjunto de pessoas, pode dar a alguém. Né? A justificação dos pecados vem mediante a fé, e ela é dada de graça por Deus, por conta do sacrifício de Cristo na cruz. Porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Não há condenação para quem está em Cristo. Confessar com a boca, acreditar no coração. E se eu faço isso, eu não vou pecar mais. Não vou pecar à vontade. Bom, enfim, para pensar e agir. Primeiro lugar, graça de Deus. O homem não pode receber coisa alguma se não for lhe dada do céu. João 3,30. Graças a Deus que nos deu essa justificação de graça. Justificar significa absolver. Deus nos justifica, Ele nos absolve dos nossos pecados. Né? E o que eu posso fazer? Só uma coisa, crer, confessar com a boca e crer com o coração
em Cristo Jesus. E se eu creio com o coração, eu sigo a Cristo. Se eu sigo a Cristo, eu sei, e tenho o Espírito Santo, como foi dito, eu sei que cada pecado que eu vier a cometer vai me doer, vai me chatear, e eu preciso pedir perdão, confessar e pedir perdão. Né? Eu preciso confessar a Deus os meus pecados. Né? O justificado está livre do seu passado, paz com Deus, livre do passado. E aí, bola para frente. Né? Presente e futuro, entregue a sua vida a Cristo, coloque-se perante Ele, esteja com Ele, para que possamos seguir à frente, né? Servir a Cristo e fazer a sua vontade da melhor maneira possível. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe, para que entendamos bem a justificação que Deus nos deu pela fé em Cristo Jesus. Amém.